Boa noite a todos os irmãos amados do Ministério Assembleia de Cristo. Boa noite aos amigos do nosso ministério também, que sempre estão nos seguindo pela rede social, no Instagram, no Facebook. E boa noite também a todos os outros seguidores, né, até fora do país, que também partilham conosco da palavra de Deus, dos louvores, através dessa rede social. Nós queremos, inicialmente, dando início ao nosso culto dominical, fazermos uma oração, depois ouviremos alguns louvores e, em seguida, ministraremos a poderosa palavra de Deus. A partir de agora, se derrame na presença do Senhor de forma bem espiritual, entrega tua causa ao Senhor, entrega todos os teus problemas, tuas preocupações e ansiedades, porque a partir de agora o Senhor vai cuidar de cada um de nós. Enquanto louvamos, Ele vai guerrear nossas guerras. Vamos orar. Pai, nesse instante nós queremos entrar diante da Tua santa e maravilhosa presença, meu Deus, inicialmente para Te agradecer por tudo que Tu tens feito por cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela nossa saúde, nossa paz, nossa alegria. Obrigado pelos livramentos que Tu tens nos dado, tanto no campo material como espiritual. Meu Senhor e meu Deus, estamos aqui iniciando o nosso culto dominical, que Teu Espírito Santo venha ao encontro de cada um dos membros da Tua igreja na terra, Senhor, que estejam conectados conosco, toca nos corações, também aqueles que ainda não têm uma aliança contigo, possam recepcionar a Tua palavra, Te louvar, e que Teu Espírito Santo possa fazer uma obra maravilhosa no interior de cada um, Senhor. Santo de Israel, vai levantando aqueles que estão caídos, animando os desanimados, fortalecendo os fracos, e curando os enfermos do corpo e da alma. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração como prova de gratidão por tudo que Tu tens feito por nós. E a partir de agora, Senhor, tudo que iremos fazer aqui é para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. É assim que nós estamos Te orando e de já Te agradecendo no nome de Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim. Pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Oh, oh, oh. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas me limpem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar.
fim. E pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, Aleluia. Vai preparando a tua alma para poder recebermos a palavra de Deus. Enquanto estamos concentrados no louvor, Deus está guerreando nossas guerras. Receba em nome de Jesus. Hoje era o terceiro dia da ressurreição de Jesus Cristo. Se bem que ele morreu naquela cruz, mas ressuscitou e hoje ele vive. Para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele.
Aleluia. Glorificado seja sempre o nome do Senhor na minha e na tua vida e na vida de todos os que nós amamos em todo o coração. Nós vamos meditar na palavra de Deus, uma passagem que está lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 13, o versículo 21 e 25. Nós iremos estudar o que Deus fala conosco nesses 3 versículos. Jeremias, capítulo 2, versículo 13, 21 e 25. Amém, igreja? Vou ler para vocês. Quem tiver Bíblia aí na mão, leia na sua versão. Quem não tiver com a Bíblia, se concentre agora nessa leitura. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. O 21 diz: eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava? O 25 diz: guarda-te de que os teus pés andem descalços e a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes: não, é inútil, porque amo os estranhos e após eles irei. Vamos nos concentrar mais uma vez em oração. Pai, nesse instante, meu Senhor e meu Deus, eu entro mais uma vez na tua presença, como ministro da tua palavra, no conhecimento da tua verdade, pelo poder do nome santo do teu Filho Jesus Cristo, para te suplicar que tu faças descer sobre cada um de nós que estamos aqui nesta rede social conectados, meu Deus, a unção do teu Espírito Santo. Abre nossas mentes, nossos corações para o entendimento espiritual da tua palavra nesta noite e faz, Senhor, com que esta palavra germine bastante dentro dos nossos corações, aumente o nosso depósito de fé e assim possamos estar sempre nos aproximando e tomando posse de todas as maravilhosas promessas que tu tens reservado para cada um de nós. Sê conosco, abençoa cada vida que está conectada e através deles todas as famílias representadas para a honra, glória e louvor do teu nome. É assim que eu te oro e de já te agradeço no nome precioso de teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina por toda a eternidade. Amém. Deus, nesse versículo 13, ele fala literalmente que Israel cometeu 2 males, né? Cometeu 2 males contra ele. Primeiro, ele diz que deixaram-no, né, que era um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas, né? Vocês poderiam até dizer, mas que cisterna rota é essa aí? Cisterna rota é aquela cisterna, né, de água envelhecida com aquele gosto de barro. Lá no interior a gente costuma ver muito isso, né?
aquele gosto de água velha envelhecida com gosto de barro. Então, Deus está dizendo que o povo dele deixou o manancial de águas vivas para ir beber das cisternas rotas. E o que são essas cisternas rotas? Essas cisternas rotas que Deus está falando, pastor, ele está falando numa figura de linguagem, e essa figura de linguagem que Deus está nos falando, ele está falando, né, no sentido metafórico, porque a cisterna rota que ele fala conosco é a religiosidade nostálgica das pessoas. As pessoas têm uma tendência natural a um espírito religioso. O cristianismo letárgico, que leva a uma letargia, que nós temos que afastar essa letargia, esse cristianismo letárgico das nossas vidas. E uma vida sem ação transformadora. É outra cisterna roxa. É ter uma vida sem ação transformadora. É uma vida cristã sem mais poder. E esse poder que nos foi dado por promessa de Cristo, bem delineado lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19, quando ele diz que nos deu poder e autoridade, né, para pisarmos as serpentes e escorpiões. Este poder está faltando hoje na igreja. E por que isso, pastor? Por falta de fé. E essa falta de fé acena para nós no sentido de que os filhos de Deus estão desprezando as águas vivas, que é a poderosa palavra de Deus. Se estivermos sempre mergulhados na palavra de Deus, nós estaremos sempre experimentando do poder de Deus nas nossas vidas. E Deus está falando justamente isso para nós. Deus está nos alertando. Inclusive, ele até faz, Deus faz um alerta lá no versículo 21, quando ele diz: eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura, que é aquela semente não corruptível, uma semente incorruptível, né? Ele plantou dentro do nosso coração, que é a poderosa palavra de Deus, que bem narra o apóstolo Pedro, né? Lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 23, ele fala dessa semente, né? Essa semente que ele fala aqui, a semente mais pura, que é uma semente incorruptível. Ele plantou em nossos corações, mas nós negligenciamos essa plantação. Não deixamos que essas sementinhas germinassem bastante em nossos corações. E como essa sementinha não está germinando bastante em nossos corações, nós passamos a buscar agora em cisternas rotas o que nós só encontraríamos nos mananciais da água viva de Deus. Nas cisternas rotas, em religiões, em seitas, em crenças indevidas, que não nos leva à salvação, porque a nossa salvação, ela é alicerçada na pedra fundamental, que é Cristo, a poderosa palavra de Deus. Dando um prosseguimento ao que Deus está falando, e eu vou me concentrar muito nesse versículo, ele diz assim: guarda-te de que os teus pés andem descalços. Ele diz: evite que você viva andando descalço, né? E a tua garganta tenha sede. Evite que você ande descalço e a tua garganta fique com... tenha sede, a gente precisar sempre estar tomando dessa água purificadora que é a palavra de Deus. Nós precisamos entender esse conselho de Deus, guardar-nos de que nossos pés andem descalços e a nossa garganta tenha sede. E Deus completa esse versículo dizendo: mas tu dizes, não, é inútil, porque amo os estranhos e após eles irei. Quer dizer, Deus, eu tenho sede, eu tenho uma sede, mas eu posso beber de qualquer água. Eu posso beber
religiosidade nostálgica, eu posso beber desse cristianismo sem poder, eu posso beber dessa vida sem ação transformadora, de fazer o cumprimento da grande comissão, o ID, que foi determinado por Jesus Cristo para a minha vida e para a tua vida. Nós precisamos entender isso. E Deus fala justamente, mais uma metáfora, guarda que teus pés andem descalços, né? Teus pés andem descalços. Deus está nos falando aqui justamente do dia em que nós fomos libertos. Mas deixa eu colocar aqui algo que vocês não, pode ser que passem despercebido. O pé da gente, ele serve para nos sustentar, o pé serve para conduzir e adornar o nosso corpo. Entendo bem? Os pés descalços, quando as pessoas andavam com os pés descalços naquela época, eles eram escravos, ou eram prisioneiros, ou então indigentes. Nós temos exemplo de indigente que é o filho pródigo, que abandonou a casa do pai, né, para se submeter a uma aventura, pedindo até uma herança antecipada que não tinha direito, mas o pai deu. E ele abandonou a casa do pai, foi viver essa aventura até amargar, que é o que acontece também com qualquer um de nós, porque estamos sujeitos, quando abandonamos o manancial de água viva, estamos sujeitos também a entrarmos na prodigalidade, nos tornarmos também pródigos, e com essa prodigalidade nós sofremos consequências que serão irreparáveis nas nossas vidas, né? Nós temos, a vida sempre exige da gente uma constante decisão diante, né, diante de uma rejeição ou diante de uma recepção. Nós temos sempre que estar decidindo as nossas escolhas numa rejeição ou numa recepção. Recepcionar algo ou rejeitar. Se nós vivemos constantemente, né, sendo postos à prova para rejeitarmos aquilo que não agrada a Deus, para rejeitarmos as cisternas rotas, ou então recepcionarmos as águas vivas, águas purificadoras da palavra, isso depende de cada um de nós. Nós temos a livre decisão, o livre-arbítrio para decidir o que nós deveremos aceitar. Agora, nunca esquecendo que a nossa decisão, ela vai acarretar consequências que nós não poderemos também fugir dessas consequências. Nós somos livres nas nossas escolhas, mas somos escravos dessas consequências, escravos das consequências da escolha que nós tomamos. Então, nós precisamos entender essa realidade. Por isso que Deus também nos fala que nós não podemos deixar os nossos pés andar descalços. Ele diz, vocês um dia foram escravos, né? Foram escravos, e eu os libertei da escravidão. E Deus, quando está falando isso aqui, usando o profeta Jeremias, está fazendo uma volta, lá no Pentateuco, né? Lá no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 11, né? Deus, quando ele libertou aquele povo do Egito, ele deu uma ordem contundente, né? Em 12, 11. Assim, pois, comereis. Foi naquela Páscoa, a primeira Páscoa celebrada para a libertação do povo hebreu lá do Egito. Naquela noite da libertação, Deus celebrou com aquele povo, determinou a celebração da primeira Páscoa. E aquele animal que Deus mandara que eles comessem aquele animal, mas queimasse bastante aquele animal, né? Que aquele animal ficasse bem assado, não comesse carnes cruas, né? Não comesse carnes cruas. E ele diz, assim pois comereis, com os vossos lombos cingidos e os sapatos nos pés. Se vocês forem lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 11, diz, vós comereis com os vossos lombos cingidos e os sapatos nos pés. Isso, para a gente entender o que é que Deus estava falando lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo revelou através do Paulo, lá na carta de Paulo à igreja de Éfeso. Lá em Éfeso, capítulo 6, no versículo
no versículo 14, fala dos lombos cingidos. E o que era o lombo cingido? Com o cinto da verdade. Que cinto é esse da verdade? O cinto da verdade é que nós estaremos sempre com a palavra na nossa boca, guardada no nosso coração, com a palavra na boca, para usá-la em defesa nossa e em defesa da obra salvífica de Cristo. Lombo cingido era estar coberto com um cinto da verdade, que é a verdade da palavra. E os sapatos nos pés, isso vinha também nos alertar para que, no Efésios 6,15, quando diz que nós temos que calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho. Calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho é nada mais, nada menos do que mergulharmos sempre nessa palavra, diariamente nos alimentarmos dessa palavra, para que o nosso espírito fique alimentado, as nossas almas fiquem todo o tempo fortalecidas, para não permitir que as nossas vontades carnais, elas possam deixar que a carne domine o espírito. O espírito e a carne, eles militam um contra o outro, mas quem está no controle, o aparelho controlador da militância da carne contra o espírito, é a nossa alma. E a nossa alma, quando ela está preparada, com os pés calçados na preparação do Evangelho, ou seja, estamos diariamente nos alimentando dessa palavra de Deus, nós estamos então, amados irmãos, nos resguardando para que a nossa carne prevaleça contra o nosso espírito. Nós temos sempre que não deixar que a carne vença completamente o nosso espírito. Por isso que nós devemos estar sempre mergulhados nessa palavra e nos fortalecendo dia após dia, porque essa palavra tem um poder muito grande de restaurar a nossa vida, de nos libertar daquilo que não é do agrado de Deus, né? E de nos curar de todas as mazelas, doenças físicas ou espirituais. A maioria das doenças físicas, que são as psicossomáticas, causadas pelos problemas na alma. E quando nós estamos curando a nossa alma através da palavra, quando nós estamos lavando a nossa alma, né, com essas águas purificadoras, a alma também vai reagindo e vai também eliminando aquelas doenças psicossomáticas que muitas vezes carregamos e que nos impedem de louvar verdadeiramente ao Senhor. Sim, porque uma alma ferida, uma alma enferma, ela não tem como louvar ao Senhor. Ela pode até se inquietar para louvar a Deus, mas ela não tem como louvar se ela está ferida. Uma pessoa que vai para a igreja ferida, ela não, por mais que saiam louvores bonitos, ungidos, por mais que a palavra seja poderosa para os nossos corações, ela não recepciona bem essa palavra e nem a alma dela se regozijou com louvores na presença de Deus, porque ela estava ferida. E nós precisamos saber que esta palavra é a nossa vida, porque quando Cristo trouxe essa palavra, trouxe para nós o quê? A vida. Inclusive, vida para este mundo, porque nós teremos agora como viver, né? Para que tenhamos vida ainda aqui neste mundo, né? Vida longa, e a vida eterna quando partirmos ao encontro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos compreender isso, né? Quando no deserto, quando aquele povo saiu do Egito que foi para o deserto, Deus foi tão providencial que aquele povo não levava material para fazer sandálias, sapatos, mas aquelas mesmas sandálias que eles usaram na saída do Egito para o deserto, Deus fez com que todos os sapatos e sandálias que aquele povo usava, né, quando da libertação, eles não envelheceram. Isso quer nos ensinar algo também. Quando nós vivemos mergulhados na palavra, o nosso corpo físico, até o nosso corpo físico fica difícil, quando nós estamos em plena comunhão com Deus, o nosso corpo físico fica difícil até de envelhecer. Por quê? Porque nós estaremos sempre sendo renovados,
porque o próprio Deus nos promete isso lá no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, né? Que ele diz que faz o cansado ter vigor, né? Ele diz que o nosso Deus diz que em Isaías 40, 31, vou narrar ipsilíteres e ipsiverbo que está aqui escrito, diz o seguinte, Isaías 40, 31, ele diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Porque quando nós esperamos em Deus e vivemos nos alimentando dessa palavra, a nossa alma vai restaurando tudo nesse corpo físico, porque o corpo físico só tem vida por conta do nosso espírito, que por sua vez é alimentado com a palavra através da nossa alma. A nossa alma é o conduto, né? É o condutor de acesso dessa palavra ao nosso espírito. E nós precisamos entender isso. Muita gente diz, mas pastor, toda vez que você fala sobre alma, alma e espírito separados. Sim, porque lá em 1 Tessalonicenses é de uma clareza solar que faz doer nos olhos da gente, que em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, Paulo diz que nós somos uma tricotomia, corpo, alma e espírito. O corpo porque é o invólucro do nosso espírito, quer dizer, é uma casa que Deus criou, esse corpo de carne, para guardar o nosso espírito dentro dele. E a alma é uma outra parte dessa tricotomia que é acoplada ao espírito, e a alma, ela é a sede dos nossos sentimentos, emoções e vontade. Se a alma é quem é responsável pelos nossos sentimentos, a sede dos nossos sentimentos, das nossas emoções e da nossa vontade, só cairemos no erro, só pecaremos se não estivermos com esta alma preparada com a palavra para resistirmos a tudo quanto é de tentação. Porque o desejo do inimigo é colocar, né, armadilhas contra nós, armadilhas para que nós possamos despencar, cair, e muitas vezes o desejo dele é que caia, que não mais se levante. Nós precisamos entender isso. E só podemos combater as investidas do inimigo de nossas almas através da poderosa palavra de Deus. Nós temos que ver que Jesus foi o nosso grande libertador quando nos tirou do reino das trevas para o reino do Filho da Luz. Deus fez isso através de Jesus Cristo. Nós vivíamos escravos no reino das trevas e Cristo, com aquela morte vicária lá no Calvário, fez com que todos que crescem fossem libertos dessa escravidão e passassem para o reino do Filho da Luz. O mundo hoje comemora a ressurreição de Cristo, mas essa ressurreição era para dizer que nós também agora, não mais, os que creem, não mais morrerão também, porque nós estávamos mortos, fomos ressuscitados com ele na sua morte na cruz. E a partir de agora, quando o nosso espírito deixar esse nosso corpo corruptível, que é o corpo material, o nosso espírito vai ter um destino certo. O nosso espírito e a nossa alma tem um destino certo, que é a Jerusalém Celeste. Nós precisamos compreender essa maravilhosa verdade, né? Por isso que lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, 14, é quem diz isso. Ele nos libertou do império das trevas e nos transformou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de todos os nossos pecados. Porque o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. Mas isso só acontece, essa maravilha na nossa vida, se houver um arrependimento sincero diante de Deus. Se nós realmente nos arrependermos de estar caminhando por uma estrada que não sabemos aonde vai nos levar, embora que somos alertados que a estrada que nós não sabemos por onde temos andado, ela pode nos levar à morte. Por quê? Porque essa estrada está levando a gente para praticar algum ato, algum serviço que vai nos dar como salário a própria morte, porque o salário do pecado é a morte. E nós precisamos ser conscientes disso, né? Como escravos, nós éramos prisioneiros, né?
Nós éramos prisioneiros, né, do mundo. Vivíamos presos no mundo e tínhamos completo desconhecimento da verdade de Deus. Nós ouvimos falar de um Deus que criou os céus e a terra, mas não tínhamos nenhum relacionamento, nenhuma comunhão com Deus. Mas quando nós nos propusemos a entrar na presença de Deus, arrependidos, se humilhar na presença dele, nos arrepender e buscar o seu perdão, Deus nos perdoou, apagou os nossos pecados, pegou todos os nossos pecados, que ainda que estivesse, como diz lá em Isaías, da cor da escarlate, eles ficaram mais alvos que a neve. Tivesse ainda vermelhos como o carmesim, ficaram brancos como a lã do algodão. Esse Deus maravilhoso nos limpou, nos purificou. E agora, o que nós temos que fazer é honrar esse Deus que nos libertou para poder continuarmos esse processo de purificação até chegarmos à presença dele e termos a vida eterna, amados. Nós precisamos estar conscientes disso. O alvo de Satanás é sempre querer nos levar cativo. Vocês já observaram que lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, diz que o inimigo, né, o inimigo de nossas almas, ele ruge como um leão, ele se acha ao nosso derredor, rugindo como um leão atrás de tragar alguém. Mas tragar quem? O cristão que abandona a verdade de Deus, fica na brecha, abre a sua porta da alma e o inimigo invade essa porta, aí ele traga. Mas se nós vivemos na vigilância, como Deus tem nos alertado aqui, se nós vivemos sempre nesse manancial de água viva, rejeitando essas águas rotas que tem por aí, se nós vivemos rejeitando também todos os desejos carnais que sempre querem dominar a nossa vida, nós seremos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Nós seremos sempre vitoriosos e nós teremos forças para, pelo poder do nome de Jesus Cristo, controlarmos esse valente para que ele nunca se aproxime de nós. E pelo contrário, com o poder e a autoridade que Jesus Cristo agora colocou sobre cada um dos que fizeram aliança com Deus através dele, essas pessoas que fizeram aliança têm agora poder e autoridade de pisar nas serpentes e escorpiões, que nada mais são do que os demônios, os espíritos malignos, Satanás e suas hostes infernais. Nós temos que entender isso. E com relação a andar com os pés descalços, eu tenho alguns detalhes também para falar para vocês. Pés descalços. Tem algumas irmãs que dizem, pastor, essa andar com os pés descalços, eu dentro de casa eu só ando descalço, eu tenho um costume de andar descalço. Você pode até ter o costume de andar descalço dentro da sua casa, mas você não pode andar descalço na rua. Você vai para uma festa social sem ser comprando. Toda vez que uma festa social tem que comprar uma sandália nova, sabe? Né? Você não compra. Né? Mas você precisa calçar os seus pés com o evangelho. Os pés descalços, na realidade, no mundo material, significa dizer que quando nós estamos com os pés descalços, nós estamos sujeitos a contrairmos doença de toda a natureza. Nós estamos sujeitos a pisar num prego enferrujado e pegarmos o tétano, sermos atingidos pelo tétano. Nós estamos sujeitos a pisar num caco de vidro, cortarmos, inflamarmos e corremos sérios riscos de pedir até amputação da perna, aqueles que forem mais atingidos organicamente, com diabetes e tudo, pode até perder uma perna por conta disso. Nós, com os pés descalços, justamente para evitar que a gente pegue essas doenças perigosas, né? Contrai essas doenças. E evita também que nós, com os pés descalços, fiquemos pisando em pedras ou mesmo tropecemos em pedras para cairmos. Pedras, que pedras, pastores, são essas quando a gente anda com os pés descalços do evangelho? As pedras deixadas pelo nosso inimigo. O inimigo deixou várias pedras para quem anda descalço, para quem anda despreparado do evangelho. O inimigo deixou
muitas pedras para a gente tropeçar. Pedras como, por exemplo, nós temos a pedra do ocultismo. Pessoas que já foram a Cristo, mas ainda hoje não se libertaram de certas práticas ocultistas. Nós temos pedras das falsas ciências, que as pessoas querem se apegar às falsas ciências, querem até afastar a fé verdadeira em Cristo, da palavra, para poder viver uma fé através da racionalidade, da razão. Essa é uma pedra também. Pedras também das vãs filosofias, que muitos seguem vãs filosofias. E a mais grave de todas as pedras que o inimigo quer que tropecemos são as pedras das promiscuidades, que nos transformam completamente em pessoas iníquas, em pessoas que desagradam ao Senhor. Nós precisamos ser alertados por isso. Por isso, amados, eu vejo que lá no versículo 31 ainda desse capítulo 2 de Jeremias, Deus num desabafo diz assim: ó, que geração! Considerai vós a palavra do Senhor. Porventura tenho eu sido para Israel um deserto? Ou uma terra da mais espessa escuridão? Porque, pois, diz o meu povo, somos livres, jamais tornaremos a ti. Quantos que já foram a Cristo e estão num processo de esfriamento, sem quererem mais estarem meditando na palavra de Deus? Quantas famílias que iam todos juntos para a casa de Deus, para o templo, se reunir como igreja no templo de pedra e adorar o Senhor, que hoje essas famílias estão com esse esfriamento espiritual, famílias completamente distanciadas de Deus e sujeitas a todo tipo de ataque espiritual, lares se desestruturando, porque falta Deus dentro desses lares, lares que foram construídos, mas foram construídos de uma forma que não cumpriu a vontade de Deus. Quando um lar é construído de uma forma que não se cumpre a vontade de Deus, dificilmente dá certo. Tem pessoas que dizem assim, mas quem casa e recebe as bênçãos de Deus, a união é eterna, né? Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Não, amados. Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. É quando Deus une dois filhos dele, um filho e uma filha, um homem e uma mulher, que são deles, que professam a mesma fé. Mas quando Deus une duas pessoas em que um tem a fé e o outro não tem, aí fica difícil, porque numa brecha dessa aí, onde aquele que conhecia Deus violou a palavra dele para casar com um que não professava a mesma fé, né? Ou seja, querendo unir a luz com as trevas, aí afrontou a vontade de Deus, e um casamento desse não pode prosperar. Nós temos que ter essa consciência. Quantas vezes eu não fico entristecido de ver casamentos desmoronando, indo abaixo, porque não obedeceram esses regramentos. E eu vou mais longe. Desculpa aqui. Eu vou mais longe. Tem crentes que, embora todos os dois professem a fé, às vezes um professa a fé como servo escravo, ou outro como servo mercenário. Mas o que Deus une são dois servos do amor. Aquele servo do amor qual é? O servo do amor é o servo obediente. O servo que sempre vai fazer a vontade de Deus. Quando Deus une dois servos do amor, esse casamento será perpétuo, porque eles viverão até o último dia de vida. Mas casamentos em que nós quisemos unir a luz com as trevas, não vai dar. Eu lamento, mas não dá. Porque alguém já entrou aí como escravo, né? Como escravo. Escravo de quem? Desobedeceu, ficou escravo do inimigo. Porque ele lançou uma armadilha, e essa armadilha foi de efeito terrível na vida daquele desobediente. E esse desobediente agora vai amargar, né, momentos de angústia e infelicidades, né? Viver aprisionado, né, sem poder sair do deserto, porque não tem norte, é por conta dessa desobediência à palavra de Deus. Por isso que Deus manda que nós estejamos sempre com os pés calçados,
estejamos sempre com o cinto da verdade que é da palavra. Porque quando nós estamos com o cinto da verdade e calçados, ninguém pode nos separar do amor de Deus, ninguém pode nos atingir com nada nesta vida. Meus amados, nós precisamos entender que quando nós desobedecemos ao Senhor, nós estamos não só afrontando o nosso Deus, mas estamos também dando lugar ao inimigo de nossas almas, que é o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Nós temos que estar sempre ligados com Cristo, no esconderijo do Altíssimo, ligados com Cristo, porque só Cristo pode nos dar vida e vida em abundância. Só Cristo. Ninguém mais. Nós não podemos nos deixar levar por como eu agora há pouco falei, falsas ciências, ocultismo, vãs filosofias, seitas famigeradas que falam no nome de Deus, mas que não passam de seitas famigeradas, né? Religiões que, embora falem no nome de Deus, mas não vivem a verdade de Deus, porque o apóstolo Paulo, escolhido por Deus para que o Espírito Santo ensinasse para ele, e ele nos ensinasse o que ainda faltava, como Cristo disse que ainda faltava ensinar muito, mas o Espírito Santo veio para nos ensinar através de Paulo, e Paulo nos alerta lá em Gálatas 1:8 que nós precisamos estar atentos, porque ainda que venha um anjo lá do céu pregando um evangelho diferente do que Jesus Cristo pregou, ele seja maldito, e também maldito todos aqueles que aceitam essa transformação desse evangelho de Cristo. Então nós precisamos obedecer de forma ortodoxa a palavra, nós precisamos viver essa realidade com Deus, em Cristo, e vivermos diariamente nos alimentando dessa palavra. Nós estamos confinados nas nossas casas por conta desta famigerada pandemia, que eu creio que ela está chegando ao fim, mas eu alerto a vocês, amados, nada obsta, embora que nós estejamos fazendo lives de vez em quando aí pelo Instagram, pela rede social, pelo menos temos umas 3 lives durante a semana e no domingo ao culto dominical, mas o que nós teríamos é que fazer diariamente uma devocional dentro de casa. Agora que era bom que toda a família está em casa, fazer essa devocional, meditarem na palavra, dobrar o joelho, botar a boca no pó, porque quando cessar esta agonia desta pandemia, nós sairemos mais do que vitoriosos, porque Deus já tem preparado a nossa recompensa e a nossa vitória para retomarmos novamente as nossas vidas, tanto material como espiritual, para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Que Deus possa, nesta noite, através do seu Santo Espírito, aplicar esta palavra da verdade em nossos corações e que nós possamos vivê-la dia após dia. Nós nunca descuidemos para que fiquemos com os pés descalços, sem a preparação desse evangelho, para que estejamos sempre blindados, guardados, protegidos e assistidos, além de libertos, contra todo ataque do mal no mundo material e espiritual. Deus seja louvado em nossas vidas, e eu termino aqui essa palavra, convidando vocês agora para entrar por esses momentos que passamos juntos aqui na rede social. Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Pai, mais uma vez, Senhor, nós queremos entrar diante da Tua santa presença, desta feita para Te agradecer por esses momentos que dedicamos a ouvir a Tua palavra, Senhor, a Te louvar através de louvores, mesmo louvores pela rede social, mas que eu creio que pelos nossos espíritos eles foram levados até o trono da Tua glória, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu tens cuidado de cada um de nós. Eu Te louvo, meu Senhor, meu Deus, como está a Tua palavra, porque eu tenho visto que Tu tens cuidado de cada filho, cada filha Tua espalhado pela terra. Nós temos ouvido líderes espirituais dizendo que na sua igreja não houve nenhuma contaminação. Que coisa maravilhosa, Senhor. Isso é um grande sinal de que estamos no caminho certo para no dia em que Tu voltares, nós sermos levados contigo no arrebatamento.
Obrigado, meu Deus, porque tu tens cuidado de todos os teus filhos espalhados pela terra. Obrigado, Senhor, de uma forma especial, eu, como ministro da tua palavra, te agradeço pelas vidas que congregam na Assembleia de Cristo. Obrigado por cada filho teu, cada filha tua ali congregado, cada família ali representada. Obrigado porque tu tens cuidado das nossas crianças, dos nossos jovens. Deus, fortalece-nos mais e mais a cada dia, meu Deus, para que nós possamos fazer sempre a tua santa vontade. Ensina-nos mais e mais através da tua palavra, Senhor, qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas, Senhor. Porque nós queremos te obedecer, queremos cumprir esta verdade. Ser com cada vida durante esta semana que se iniciou, esta nossa nova semana, nos fortalece mais e mais, afasta de nós, repreende qualquer ansiedade, meu Senhor e meu Deus, qualquer angústia na alma por estarmos confinados em nossos lares, e faz com que nossos lares se transformem em verdadeiras capelas de bênçãos, e que tu estejas entronizado dentro de cada lar, meu Deus, para que nós possamos mais e mais glorificar o teu nome, nos fortalecer mais e mais e nos transformarmos em verdadeiros Elias quando terminar essa pandemia. Elias ficou confinado naquela caverna, mas quando ele saiu cheio de fé para vencer todas as batalhas mais importantes que tu tinhas apontado para Elias cumprir, meu Deus. Obrigado, Senhor. Ser conosco, nos dá saúde, paz e alegria, meu Senhor e meu Deus. Vai provisionando cada um de nós de tudo aquilo que necessitamos e continua, Senhor, recebendo nossas vidas em tuas mãos. Porque eu faço minha, Senhor, como ministro da tua palavra, as palavras do teu servo Agostinho de Hipona, o bispo de Hipona. Santo Agostinho dizia: a minha alma está inquieta e sempre estará enquanto não encontrar repouso em ti, ó Deus. Ensina-nos mais e mais, Senhor, a te amarmos através da tua palavra, recebendo esta palavra, recepcionando e cumprindo-a em nossos corações e nas nossas vidas, para a glória e louvor do teu nome, Senhor. É assim, meu Deus, que nós estamos te orando e de já te agradecendo, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade, e quem crê, diga do profundo do seu coração aí, amém. Que o amor e a misericórdia de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada vida, com cada coração nesta noite que está conectados conosco, pois é isso que eu desejo em nome de Jesus Cristo e abençoo a todos em nome de Jesus. Amém? Uma boa noite a todos, fiquem todos na graça, na paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amanhã nós teremos pelo Instagram a nossa live do culto de oração do Parque Arvoredo. Culto de oração amanhã na live do Instagram. Eu conto com a presença de todos vocês, que será uma bênção continuarmos buscando a Deus e nos fortalecendo mais e mais para as futuras batalhas e vitórias, né, inquestionáveis que Deus vai nos assegurar. Fiquem todos na paz. Boa noite e até logo.